Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal. Nesse momento vou estar comentando com vocês, galera, sobre política, um assunto que tem repercutido bastante, não só nas redes sociais, mas vamos ser sinceros, em todo o país. O assunto do momento não tem a ver com futebol, com outro assunto específico relacionado à religião, fé, política, porque ontem foi definido o resultado das eleições de segundo turno. Lula venceu o Bolsonaro, digamos que algo para a alegria de muitas pessoas. Conheço diversas pessoas que celebraram, festejaram, soltaram fogos, espalharam um monte de mensagens nas redes sociais, principalmente no WhatsApp, e também para a tristeza de muitos, a derrota do Bolsonaro. Eu tenho algumas considerações bem importantes sobre, digamos que, muitas coisas que eu observei, assim, digamos que de ontem para hoje. Então esse vídeo aqui sobre a vitória do Lula contra o Bolsonaro, como é que vai ficar o país com o Lula novamente no poder, acredito que é algo bem necessário que merece ficar registrado aqui nesse canal, sobre o resultado do segundo turno das eleições aqui no Brasil. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, vou estar te convidando a se inscrever no canal, ativar notificações, muito importante aqui, sua colaboração. Falo isso a cada vídeo, vocês podem achar até meio repetitivo, mas é uma verdade, não tem nada lido, não tem nada passando aqui na tela, só um recado que eu deixo antes de comentar só sobre o assunto do vídeo específico. E eu preciso muito da ajuda de vocês aqui, eu falo isso a cada resenha, tô com uma meta para bater 1000 inscritos, a minha primeira meta no canal é essa, inicial, sabe? Confesso a vocês que já estive bem longe desse número, hoje eu vejo que eu estou um pouco mais próximo. Então, dá uma moral, se inscreve no canal, deixa a curtida, ajuda muito, fortalece muito a correria e o trabalho. Dá uma olhada também nas playlists, onde tem separado os principais assuntos que eu comento com mais frequência. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar para geral. Rapaziada, parece que dessa vez a guerra interminável no poder acabou. Porque Lula venceu o Bolsonaro nas urnas, não tem nada que questionar, não é o resultado que eu queria, porque eu não queria o PT de volta no poder, o Lula nem se fala, eu acredito que foi um partido que já passou muitos anos aqui governando o país, o Lula, sabe, figurinha repetida, então não queria que isso acontecesse, mas infelizmente aconteceu, o povo escolheu, o povo tem esse direito, digamos que democracia também é isso, digamos que saber aceitar o lado vencedor. Você pode não concordar, você pode odiar quem venceu, a vitória dos aliados, os artistas globais, imprensa, todas essas coisas, mas infelizmente tem que aceitar, né, sabe? E digamos que eu acredito que uma esperança nisso tudo para quem digamos que tá do lado do Bolsonaro nessa guerra política contra o PT, contra o Lula e todas essas coisas. Algo interessante que eu observei é que a diferença desse segundo turno, digamos que de Bolsonaro para Lula, foi bem pequena, 1% ali na porcentagem final. Digamos que uma diferença, se eu não me engano, de 2 milhões em si de votos. No primeiro turno foi uma diferença bem maior, sabe? Então, eu acredito que nisso tudo dá pra gente perceber que o país está dividido, claramente. Claramente o país está dividido, não tem uma predominância do PT, mesmo o PT voltando, vencendo, de volta no poder, depois de todos esses anos, o país está dividido. Tem um lado da direita, pró-Bolsonaro e todas essas coisas que tá claramente posicionado, sabe? Então, isso é muito interessante, muito importante, porque mesmo com essa vitória do Lula, quem é a favor do Bolsonaro nisso tudo, tem que continuar essa guerra. Perdeu aqui nas eleições, sim, mas Bolsonaro em si, direita, todas essas coisas estão mais que vivos nessa guerra. Seria muito assustador se o Lula no segundo turno vencesse por mais de 10% de diferença. Aí seria uma predominância do PT, do Lula, da bandeira vermelha e todas essas coisas. Não é o que aconteceu. Então, eu acredito que quem é de direita, quem é Bolsonaro e está triste, está angustiado, chateado com essa derrota, tem que tentar olhar pelo lado bom, né? Porque pode parecer que não, pode parecer que tem poucas pessoas do lado do Bolsonaro nessa guerra toda, mas tem muita gente, sabe? E
esse resultado final das urnas deixou bem claro. Estou falando, pode parecer poucas pessoas, porque essa semana eu tive pelas ruas resolvendo algumas coisas, andando muito com Copacabana, Ipanema, onde eu moro aqui, e eu vi diversas pessoas fazendo campanha pelo Lula nas ruas. Então, o que eu percebi? A galera da esquerda, lulista, quem é pró, PT, todas essas coisas, os caras se uniram, se fecharam entre eles. Isso fez muita diferença. Eu não passei por um bairro de Copacabana que eu não vi uma pessoa distribuindo panfleto do Lula, sabe? Para virar o jogo no domingo, decidir tudo. E outra coisa que eu achei interessante também, que eu parei para observar, muitas pessoas que não votaram no primeiro turno fizeram questão de votar no segundo turno. E fizeram questão de votar no PT, de apertar 13 para tirar o Bolsonaro. Isso fez muita diferença. Então, foi um segundo turno que mexeu com muitas pessoas, com muitas curiosidades que o Bolsonaro em si não conseguiu reverter. O Nordeste, mais uma vez, a favor do PT nessa guerra toda. Algo que vai ser muito difícil de mudar na história aqui do Brasil. O Nordeste mudar de lado, isso é bem provável de acontecer. Então, nisso tudo, rapaziada, relacionado a Bolsonaro, tem essas partes que eu achei bem interessante. Relacionado assim ao futuro do país. Cara, como que vai ser? Pô, isso aqui vai virar Venezuela? Vai entrar o comunismo? Ah, o Brasil vai acabar? Cara, eu acredito que a questão da Venezuela, o país em si, ele pode caminhar para esse rumo, mas eu acredito que não vai acontecer. Muito pela oposição. A oposição no país em si é muito grande. Isso eu falo, os caras que são a favor do Bolsonaro, os caras que são a favor do Lula. Pode ter certeza que se o Bolsonaro fosse reeleito, digamos que a oposição seria gigantesca em cima dele. Então, o Lula de volta vai ter uma galera praticamente patrulhando tudo que está acontecendo, sabe? E é essa galera que não vai deixar isso aqui virar Venezuela. Então, eu acredito que isso aqui não vai virar Venezuela de verdade, de coração. E tem um lado também em si do comunismo, aí eu já acho muito exagero, sabe? Às vezes eu até recebo mensagem no WhatsApp falando em comunismo, isso aqui vão implantar o comunismo do Brasil. Cara, pra mim isso é um exagero, sabe? Eu sei ouvir as pessoas, o que a pessoa tá dizendo ali, mas pra mim isso é um exagero. Não tem como isso aqui chegar no Brasil, acredito que não tem como isso ser instalado, implantado aqui no Brasil. E como eu falo pra vocês, a galera digamos que da oposição, como o país está dividido, como eu falei para vocês aqui no início da resenha, essa galera não vai deixar o que de pior pode acontecer aqui no país, sabe? Isso aqui virar Venezuela, comunismo, para mim isso não vai acontecer, não vai chegar aqui, porque tem uma galera em si combatendo, tem uma galera cobrando, como cobraram o Bolsonaro, os próprios caras que votaram no Bolsonaro em 2018, cobraram ele. Acredito que essa galera vai continuar cobrando o PT no poder, principalmente o Lula, depois de tudo que aconteceu. E digamos que relacionado ao Lula nisso tudo, falei de Venezuela, falei de comunismo, o Lula em si, eu vejo que ele pode ter, galera, uma dificuldade para governar, porque se a gente for analisar bem, a gente vai ver que muitas pessoas que estão lá dentro inseridas, ou até governantes, chefes de outro estado, muitos são Bolsonaro, muitos foram eleitos pela campanha do Bolsonaro, assim, com o nome do Bolsonaro do lado, sabe? Então, o Lula pode ter uma dificuldade um pouco maior em si, não vou nem dizer tão grande, para dialogar com essas pessoas, sabe? Então, vai ser um pouco difícil o início dessa volta do Lula por causa dessas alianças, desses caras que foram eleitos pelo Bolsonaro. Claro que vai ter um momento que vai ter que sentar para conversar, para as coisas andarem, sabe? Mas acredito que nisso tudo, galera, digamos que quem queria que o Bolsonaro fosse reeleito, quem queria que tivesse o Bolsonaro novamente de volta, essa galera em si tem que, claro, vai ter que criticar, vai ter que cobrar. Espero que também que dos petistas que cobraram tanto o Bolsonaro, todas as falas dele, o que ele fez de errado, espero que essa galera tenha essa consciência para cobrar, para botar, cara, quando o PT começar a errar, quando o PT falhar. Espero de verdade que isso aconteça. Dos bolsonaristas eu acho que isso vai acontecer, mas, cara, relacionado ao PT, Lula e todas essas coisas, eu acredito que quem é Bolsonaro, quem queria o Bolsonaro de volta, tem que no máximo em si torcer e acreditar que isso aqui vai dar certo. Pro cristão, galera ligada à igreja, o evangelho, todas essas coisas, o cristão tem que continuar orando pelo Brasil. É muito importante também porque o cristão em si, ele se sentiu muito representado pelo Bolsonaro. Muita gente pode discordar, achar uma loucura, uma maluquice, mas muita gente se sentiu, digamos que abraçada pelo Bolsonaro. Mesmo o Bolsonaro indo em outras religiões, sendo uma figura
controversa em alguns momentos, mas o cristão tem que continuar mantendo a postura dele, que é orar pelo país, sabe? Torcer para isso aqui dar certo. Como eu falei, eu até postei esses dias no meu Instagram, eu jamais vou torcer contra o meu próprio país, sabe? Mesmo não tendo Bolsonaro no poder, um cara que me representa em algumas coisas, Bolsonaro me representava em algumas ideias, não em tudo, discordava em muitas coisas dele, mas alguns fatos em si ele me identificava. O Lula, eu não me identifico em nada com ele, detesto o PT, Lula, todas essas coisas, mas, cara, eu como cristão, como um cara que amo o meu país, amo a bandeira do Brasil e todas essas coisas, eu vou torcer para isso aqui dar certo, eu vou torcer para isso aqui funcionar, sabe? Mesmo sabendo que o Lula vai ter algumas dificuldades. Eu consigo enxergar que se for o Lula lá do início, dos primeiros anos que ele teve como presidente do país, pode dar certo, sabe? Mesmo o Brasil estando num cenário totalmente diferente, economicamente, esse presente atual, o país dividido, muita gente, Bolsonaro na política, mesmo desse jeito, cara, se o Lula for aquele cara lá de trás, lá do início, se ele relembrar muitos erros que cometeu em todos esses anos aí relacionados à corrupção, lavagem de dinheiro, isso aqui pode ir para frente, rapaziada. Isso aqui pode funcionar. O meu maior medo nisso tudo relacionado a Lula não é nem Venezuela, comunismo, é essa questão dele mexer em internet, você não poder criticar o governo do PT nas redes sociais, sabe? Você não poder criticar o Lula, como muita gente critica o Bolsonaro, chama ele de genocida, fascista, homofóbico. A pessoa tem esse direito de deixar um comentário no Instagram, tudo certo, e aí lá do Lula, quando tu vai colocar Lula ladrão, Lula outra característica, teu comentário é bloqueado, você não consegue em si falar, o comentário, o Instagram buga teu comentário, não dá pra você comentar. Aí é meu perigo, aí eu, digamos que é o lado que eu tenho medo, temor, sabe? Essa questão da internet, as igrejas, porque o cenário em si que aconteceu nessas últimas eleições, as igrejas, principalmente as evangélicas, claramente fecharam com o Bolsonaro, sabe? Os principais líderes religiosos aqui do país fecharam com o Bolsonaro. E agora quem está no poder de volta? O Lula, sabe? Lula viu tudo isso acontecendo. E como é que vai ser a relação do Lula com as igrejas? Então, não quero ver o Lula prejudicando a igreja evangélica brasileira, mesmo as igrejas que apoiaram o Bolsonaro, não quero ver isso acontecendo, sabe? E outra questão também que vocês podem achar maluquice, podem achar exagero, mas é a questão dos banheiros. Banheiro único, ideologia de gênero, isso me assusta, sabe? Isso me assusta, isso me deixa preocupado. Então, meus maiores questionamentos com o Lula relacionados a temor, a PT, de volta, é isso aí, sabe? Esses 3 pontos finais aqui que eu deixei para vocês. Os outros assuntos relacionados à Venezuela, comunismo, eu acredito que a oposição em si vai bater muito em cima, vai ser firme, contundente, não vai deixar isso acontecer. Mas tem umas questões meio disso tudo que eu confesso a vocês que eu tenho receio. Não vou negar aqui para vocês. Mas, mesmo sendo contra o PT, contra o Lula, não apoiando, não gostando em si desse resultado final das eleições, eu acredito que é necessário aceitar. É necessário admitir que o Lula venceu. Eu acredito que intervenção militar, como muita gente está falando nas redes sociais, aí levantando hashtag, é outro exagero, outra coisa maluca, sabe? Não tem como vir com essa história de intervenção militar ou dizer que foi fraude, não tem nada comprovado. Como é que vai falar que é fraude se não tem nada especificado em si que aconteceu de fato, sabe? E um detalhe final só para fechar, porque o Bolsonaro ainda não se pronunciou, muitas pessoas podem ter essa esperança, caraca, pô, será que dá para virar a mesa? Será que dá para acontecer alguma coisa? Cara, para mim o Lula já venceu, porque eu sou do seguinte, vou colocar um exemplo para vocês aqui, final, para vocês entenderem o que eu tô falando. O que aconteceu nas urnas ontem em si, vamos colocar assim como se fosse um jogo de futebol. O jogo de futebol termina no tempo normal. Acabou ali, o juiz colocou na súmula quem venceu, quem fez os gols, acabou o jogo ali. Dificilmente o jogo vai pro tapetão, pro tribunal e vai ter uma mudança no placar. Dificilmente isso acontece. Então, eu quando vejo um jogo de futebol, pode ser um jogo importante, quando o jogo acaba ali, o juiz já coloca na súmula o que aconteceu, para mim já acabou, já foi. Então, eu não conto mais com o tribunal, com justiça, não conto nada disso. Conto o que aconteceu em campo. A mesma coisa ontem na política. O resultado final tá ali nas urnas, sabe?
mesmo colocando, ah, teve fraude, teve isso, teve aquilo, para mim o resultado final está ali. Então, o que podem tentar fazer a mais de mexer digamos que, intervenção militar, justiça, coisa além das urnas, eu acredito que é bem improvável que aconteça, como num jogo de futebol. Então é isso, rapaziada. Então eu acredito que é aceitar e entender que democracia é isso, né? Muitas vezes aceitar quando um candidato que você gosta, que você acha que é melhor para o país, não vence uma eleição. Faz parte da vida, né? Então é isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui sobre esse assunto. Diz aqui o que vocês acharam dessa resenha. Vocês acham que realmente tem uma guerra política que parece ter sido terminado com a vitória do Lula? Ou você acha que vai ter muitas coisas sobre isso tudo? Você acha que o Lula pode voltar, pode implantar o comunismo aqui no país? Questão da Venezuela? Vocês acham que isso pode acontecer realmente? Relacionado a outros assuntos, vocês acham que o PT pode dar certo de volta aqui no país? Deixe seu comentário aqui, deixa a sua curtida aqui para fortalecer. E é isso, família. Tamo junto!